A paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Bem-vindo ao nosso encontro com Deus, o nosso devocional, onde marcamos o encontro com o nosso Salvador para estarmos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Estamos com o projeto Aplicação Pessoal, aplicando a Bíblia à minha vida, extraindo lições maravilhosas da Palavra de Deus para podermos estar aplicando no nosso viver. Amém? Se você sentir no coração, se inscreve no canal, deixa o teu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas que também estejam precisando, que tenham a mesma motivação que você, em nome de Jesus. Lembrando que aqui nos comentários você pode deixar o seu pedido de oração, você pode deixar o seu questionamento a respeito da palavra, você pode deixar também o seu testemunho ou simplesmente a sua paz do Senhor Jesus. Amém? Lembrando que nós temos um caderno de oração, aonde irmãs guerreiras de Deus, amém? Em nome de Jesus, de uma igreja online, né? Que é o Jardim da Oração, a igreja da qual eu faço parte também. Em nome de Jesus, eles estão ali continuamente orando pelas pessoas que estão nesse caderno. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje nós estaremos lendo 2 Samuel, capítulo 19, aleluias, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Aqui diz assim diz a palavra de Deus. E disseram a Joabe: eis que o rei ainda está chorando e lastima por Absalão. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em tristeza para todo o povo, porque naquele mesmo dia o povo ouvira dizer: muito triste está o rei por causa de seu filho. E naquele mesmo dia o povo entrou às furtadelas da cidade, como o povo de vergonha se escoa quando foge de peleja. Estava, pois, o rei com o rosto coberto, e o rei gritava a alta voz: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Entrou Joabe ao rei em casa e disse: hoje envergonhastes a face de todos os teus servos, que livraram hoje a tua vida e a vida de teus filhos e de tuas filhas, e a vida das tuas mulheres e a vida das tuas concubinas. Amando tu aos que te aborrecem, e aborrecendo aos que te amam. Porque hoje dás a entender que nada valem para contigo capitões e servos. Porque entendo hoje que se Absalão vivesse e todos nós hoje fôssemos mortos, então bem te parecera aos teus olhos. Levanta-te, pois, agora, sai e fala conforme o teu coração aos teus servos, porque pelo Senhor te juro que, se não saíres, nenhum só homem ficará contigo esta noite, e maior mal te será isso do que todo o mal que te tem vindo sobre ti desde a tua mocidade até agora. Então o rei se levantou e assentou à porta, e fizeram saber a todo o povo, dizendo: eis que o rei está assentado à porta. Então todo o povo veio apresentar-se diante do rei. Porém Israel fugiu cada um para as suas tendas. E todo o povo e todas as tribos de Israel andava altercando entre si, dizendo: o rei nos tirou das mãos de nossos inimigos, e ele nos livrou das mãos dos filisteus, e agora fugiu da terra por causa de Absalão. E Absalão, a quem ungimos sobre nós, já morreu na peleja. Agora, pois, por que vos calais e não os fazeis voltar ao rei? Então o rei Davi enviou Zadok e Abiatar, sacerdotes, dizendo: falai aos anciões de Judá, dizendo: por que sereis vós os últimos a tornar a trazer o rei para a sua casa? Porque as palavras de todo Israel chegaram ao rei até a sua casa. Vós sois meus irmãos, meus ossos e minha carne, sois vós. Porque, pois, sereis os últimos em tornar a trazer o rei? E à massa direis: porventura não és tu meu osso e minha carne? Assim me faça Deus e outro tanto, se não fores chefes do arraial diante de mim, para sempre em lugar de Joabe. Assim moveu o coração de todos os homens de Judá, como de um só homem, e enviaram ao rei dizendo: volta tu com todos os teus servos. Então o rei voltou e chegou até o Jordão, e Judá veio a Gilgal, para ir encontrar-se com o rei à outra banda do Jordão. Aleluias, glória a Deus. E apresentou-se Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, que era de Baurim,
E desceu com os homens de Judá e encontraram-se com o rei Davi. E com eles 1000 varões de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, e seus 15 filhos e seus 20 servos com ele. E prontamente passaram o Jordão diante do rei. E passando a barca para fazer passar a casa do rei, e para fazer o que bem parecesse aos seus olhos, então Simei, filho de Gera, se prostrou diante do rei, passando ele o Jordão. E disse ao rei: Não me impute, meu senhor, a minha culpa, e não te lembres do que tão perversamente fez teu servo, no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Não conserve, ó rei, isso no teu coração, porque teu servo deveras confessa que eu pequei. Porém, eis que sou o primeiro que de toda a casa de José descia a encontrar-me com o rei meu senhor. Então disse Abissai, filho de Zeruia, e disse: Não morreria, pois, Simei por isso, havendo amaldiçoado a ungido do Senhor? Porém Davi disse: Que tenho eu convosco, filho de Zeruia, para que hoje me sejais adversário? Morreria alguém hoje em Israel? Porque porventura não sei que hoje fui feito rei sobre Israel? E disse o rei a Simei: Não morrerás. E o rei lhe jurou. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei, e não tinha lavado os pés, nem tinha feito a barba, nem tinha lavado as suas vestes, desde o dia em que o rei tinha saído, até o dia em que voltou em paz. E sucedeu que, vindo ele a Jerusalém, encontrasse com o rei, disse o rei: Por que não fostes comigo, Mefibosete? E ele disse: Ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou, porque o teu servo dizia: Albardarei um jumento e nele montarei, e irei com o rei, pois o teu servo é coxo. Demais disse: Falsamente acusou o teu servo diante do rei, meu senhor. Porém, o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que parecer bem aos teus olhos. Porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte, diante do rei, meu senhor. E, contudo, pusestes ao teu servo entre os que comem a tua mesa. E que mais direito tenho eu de clamar ao rei? E disse o rei: Por que ainda falas mais de teus negócios? Já disse eu, tu e Ziba reparte as terras. E Mefibosete disse ao rei: Tome ele também tudo, pois já veio o rei meu senhor em paz à sua casa. Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão, para acompanhar a outra banda do Jordão. E era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos, e ele tinha sustentado o rei quando tinha a sua morada em Manaim, porque era homem muito grande. E disse o rei a Barzilai: Passa tu comigo, e se sustentar-te-ei comigo em Jerusalém. Porém Barzilai disse ao rei: Quantos serão os dias dos anos da minha vida, para que suba com o rei de Jerusalém? Da idade de 80 anos sou eu hoje. Poderia eu discernir entre o bem e o mal? Poderia o teu servo ter gosto em comer e beber? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que será o teu servo ainda pesado ao rei meu senhor? Como o rei passará teu servo ainda um pouco mais além do Jordão? E por que me recompensará o rei com tal recompensa? Deixa voltar o teu servo, e morrerei na cidade, de junto à sepultura de meu pai e de minha mãe. Mas eis aí o teu servo Quimã, que passa com o rei, meu senhor, e faz-lhe o bem que bem parecer aos teus olhos. Então disse o rei: Quimã passará comigo, e lhe farei como bem parecer aos teus olhos, e tudo quanto pedires te farei. Havendo, pois, todo o povo passado o Jordão, e passando também o rei, beijou o rei a Barzilai, e o abençoou, e ele voltou para o seu lugar. E dali passou o rei a Gilgal, e Quimã passou com ele, e todo o povo de Judá conduziu o rei, como também a metade do povo de Israel. Eis que todos os homens de Israel vieram ao rei e disseram ao rei: Por que te furtaram nossos irmãos, os homens de Judá,
e conduziram o rei e a sua casa por sobre o Jordão e todos os homens de Davi com ele. Então responderam todos os homens de Judá aos homens de Israel: porquanto o rei é nosso parente, e por que vos irais por isso? Porventura não comemos à custa do rei, ou nos apresentou algum presente? E responderam os homens de Israel aos homens de Judá e disseram: 10 partes temos no rei, e até em Davi mais temos nós do que vós. Porque, pois, fizestes pouca conta de nós, para que a nossa palavra não fosse a primeira, para tornar a trazer o rei, para trazer o nosso rei. Porém, a palavra dos homens de Judá foi mais forte do que a palavra dos homens de Israel. Aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vemos aqui, nessa palavra, várias lições, né? Lições tão interessantes que eu vejo aqui, principalmente, sabe, aquela que faz o discernimento entre quando você está bem e quando você está mal. Quando você está bem, todo mundo quer estar perto, todo mundo quer estar te elogiando, todo mundo dá a mão, todo mundo está ali, né? Mas quando você está na peleja, quando você está no deserto, são poucos os que estarão contigo. Mas com certeza só estarão contigo os que são fiéis, né? Então, o que eu aprendo dessa palavra de mais forte é que saiba discernir quem são teus inimigos e quem são os teus amigos. Quem são aqueles que realmente estiveram contigo na hora da batalha. Honre a eles quando você estiver na vitória. Mas uma coisa que eu também aprendo nessa palavra é que aqueles que se levantaram contra ti na hora do deserto, não é para você ficar inimigo, faz paz com eles. Porque quanto melhor você juntar, quanto mais você juntar com você, melhor. Você entende que essa palavra aqui, ela nos fala muita coisa. A primeira coisa que ela fala para nós é a respeito de as atitudes de Davi. O povo foi lá, né? Os soldados que sempre foram fiéis a Davi, mesmo no momento em que Absalão se nomeou rei, né? E ali ele perseguia o próprio pai para tirar a vida do próprio pai sem misericórdia, né? A gente vê que os soldados de Davi foram fiéis a ele, né? E livraram ele de morte. Porque aqui nós vemos que, logicamente, Davi, como um pai que amava seu filho, estava chorando, mas ele não estava considerando as atitudes malévolas do seu filho. E não estava também honrando a atitude daqueles que deu a vida por ele. Aleluia. O que eu aprendo, meus irmãos, é que em meio às guerras, às dificuldades e às lutas da vida, a gente tem que saber discernir quem são aqueles que realmente estão prontos para lutar conosco e quem são aqueles que realmente só estão esperando a consequência das situações. Porque existem pessoas que estão prontas a lutar por você e com você em oração. Estão prontas a estar do seu lado perante toda a guerra e perante toda a adversidade. Mas existem aqueles que estão apenas observando, vendo como você vai se sair para ou se afastar de você ou de outra forma se juntar àqueles que te caluniam. Então, nós temos que aprender com essa palavra que o nosso entendimento, eles têm que estar firmados na palavra de Deus para que a gente possa realmente reconhecer quem são essas pessoas. E isso se chama discernimento de espírito. Hoje nós vivemos uns dias difíceis, nós vivemos os últimos dias da igreja na terra e nós vivemos um momento onde você não sabe mais, muitas vezes, reconhecer só pelas atitudes quem realmente é cristão e quem não é. Quem realmente está ali servindo a Deus de coração ou quem está ali simplesmente em busca de um propósito para o seu próprio bem. Que aqui nós vemos que todo mundo, né? Quando Davi foi levantado para voltar para Jerusalém, nós vemos ali que todos vieram se juntar com Davi, né? E uma coisa que eu acho interessante aqui da parte de Davi foi que Davi ele não guardou mágoas no coração. E ali quando acho que foi Abiatai, né, que chegou e disse assim, mas assim que aconteceu com Simé e tal, e ele pegou e disse assim,
Não, não é desse jeito. Deus está me concedendo vida, então vida eu darei. Então entendo que essa palavra está dizendo por mim e por você. Nunca se agrade de ver alguém que te persegue passando por situações ruins. Ore por ele. Clame por ele. Jesus nos ensinou: orai pelos teus inimigos, interceda, clame para que ele tenha também um encontro com Deus, porque essas pessoas na realidade são pessoas que simplesmente como eu posso dizer, se deixam levar, né, pelas situações, são aqueles que a gente chama de ditado, né? Maria vai com as outras. E é aí onde nós devemos ter cuidado, aonde nós devemos ter discernimento, em nome de Jesus, para que o inimigo, ele não venha se colocar sobre nós através de autoridades que nós colocamos. Mas uma coisa é interessante, que você vê aqui que quando Davi chega, né? Quando chega o rapaz lá e ele aceita Simei, mas lá na frente a gente vê que ele diz para para Salomão, né? Ele fala para Salomão que Salomão ele não confia em Simei, se eu não me engano até ele entregou, né? Simei à morte. Então nós vemos que realmente aquele homem ele estava ali falando de boca, ele na realidade ele não queria amizade nenhuma com Davi. Então tenha cuidado. Quando eu falo para você perdoar, para você orar pelos seus inimigos, eu não estou dizendo para você simplesmente desconsiderar tudo que a pessoa fez. Não é isso. Fica de olho aberto. Fica, como eu posso dizer, de butuca ligada, né? Para que você não venha a ser enganado novamente. Lembre-se que aquele que te traiu uma vez pode sim trair de novo. A palavra de Deus diz, Jesus fala, eles têm que ter o quê? Frutos dignos de arrependimento. Então, a pessoa que se voltou contra você, você tem que ter o quê? O discernimento. Olhar por essa pessoa para que ela tenha realmente frutos dignos de arrependimento. Se ela não tiver, não confie, não vire as costas, mas haja com cautela, em nome de Jesus. É isso que essa palavra está nos ensinando. E você vê que aqui, outra coisa que nos ensina também, é a respeito de honra. Honre aqueles que te ajudam. Honre aqueles que estiveram contigo no deserto. Não vire as costas para ele. Você vê que aqui Joabe chega, né, chamando a atenção de Davi, porque Davi ele estava considerando a morte do filho, mas estava desconsiderando o sacrifício que os soldados dele fizeram por ele, porque Absalão estava disposto a destruir todo o exército de Davi. E ali Davi reconhece que estava errado e começa a honrar o povo, né, em nome de Jesus. E você vê que muitas coisas aconteceram dentro desse capítulo, ele é bem extenso, né? E a gente vê ali ainda um pouco, né, que até me chamou a atenção no fim do capítulo, a respeito dos ciúmes de Israel e Judá. Você vê que Israel e Judá já estavam em contenda ali, eles mesmos que tinham clamado por um rei, eles mesmos que tinham pedido, ai não, nós queremos um rei como as outras nações. E ali de repente eles estavam divididos, o rei tem que ser daqui, o rei tem que ser de lá. Mais uma vez, eles não queriam a direção de Deus. Mas o que é que eu aprendo principalmente dessa palavra? É que eu tenho que ter cuidado com o espírito da inveja, com o espírito dos ciúmes, porque isso não vem de Deus. Nunca, sempre que vier no seu coração uma tristeza porque alguém está crescendo, porque alguém está irmã, mas aquela pessoa, ela não busca como eu busco, e eu vejo ele bem sucedido e tal, não sei o que, essa pessoa ela não tem compromisso com Deus. Cuidado. A palavra de Deus diz, não inveje o ímpio. Amém? Em nome de Jesus. Mas espera no Senhor. Confia no Senhor. O que é teu, Ele vai te entregar. Em nome de Jesus. Não importa o que o inferno, que o homem, que os principados, potestades façam. O que é teu vai ser te entregue. Em nome de Jesus. Assim como foi com Davi. O reinado levantado em Davi foi Deus que levantou. Então ninguém poderia tomar esse reinado. É lógico que ele teve erros, como todos nós temos, mas através dos erros dele nós podemos aprender e através dos acertos dele também. Então, que lições eu tiro desse capítulo de hoje? A primeira, honre aqueles que te honram. Segundo,
Na hora que você sair do deserto, não vá atrás de contenda, mas faça paz com todos e honre aqueles que estiveram contigo, em nome de Jesus. E a terceira e última lição, tenha discernimento de espírito. Cuidado com aqueles que se aproximam de você se dizendo amigo. Nem todo que diz que é cordeiro realmente é. Amém? Em nome de Jesus. Deus eterno, Pai querido, obrigado, meu Deus, por tudo que tens feito em nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Pai, por teres nos alertado, por nos mostrar, Senhor Deus, que nem todos são o que aparentam ser e que aparências enganam. Senhor, outra coisa que me chamou também a atenção nessa palavra foi quando Mefibosete vem ali na presença de Davi, mostrando a Davi, eu sei que não diz na palavra, mas o jeito que Mefibosete se apresentou a Davi mostrou que Ziba tinha mentido. Ó Senhor, e a gente vê o coração de Mefibosete. Quando Mefibosete diz assim, não, eu não quero nada, deixa ele ficar com tudo. Eu só quero estar na presença do rei. Senhor, a gente precisa ter um coração assim, Senhor. De não te buscar para ter as coisas, mas te buscar simplesmente pelo que tu és. Em nome de Jesus. Porque sabemos, Pai, que o mais nos é acrescentado. Senhor, te pedimos, afasta de nós as más companhias. Afasta de nós, Senhor Deus, aqueles aproveitadores. Ó Deus, dai-nos discernimento de espírito para sabermos reconhecer, Senhor, o caráter real das pessoas. Em nome de Jesus. Obrigado, Deus, por mais um dia, por mais um momento na tua presença. Em nome de Jesus. Te apresentamos os cadernos de oração, nossa casa, nossa vida e nossa família. Em nome de Jesus. Cuida de nós. Repreende, ó Deus, em nome de Jesus, toda enfermidade, toda virose. Ó meu Deus, repreende em nome de Jesus. Livra-nos das portas dos hospitais, do choro, da angústia, da dor, má notícia, tribulação e enfermidade. Em nome de Jesus. E que tua bênção, que não acrescentadores, seja sobre nossas vidas. Em nome de Jesus. Assim nós te louvamos, te agradecemos e te glorificamos. Em nome de Jesus. Abençoa, Pai, todo alimento ingerido, toda comida e toda bebida, e guarda-nos debaixo das tuas asas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, o Senhor te abençoe e fica na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus.